tudo bem com vocês? Então, nós voltamos cumprindo a nossa promessa, que agora nós vamos fazer uma programação toda semana. Durante a semana nós vamos ter 3 apresentações, na segunda, quarta e sexta, e nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento do adolescente. E nós vamos começar lá do comecinho, de antes da criança nascer, que foi uma explicação que eu dei numa última entrevista minha e que eu vou voltar a recapitular. Então, existem coisas muito importantes na parte da pediatria, que elas começam antes do nascimento da criança. E por que ela começa antes? Porque essa mãe tem que estar preparada, essa criança que está em formação, ela tem que ser acompanhada em consultas com o ginecologista, tá certo? Todo mês, vendo se ela está crescendo direitinho ou não. Até aí, todos os municípios e quase todas as gestantes têm acesso. A gente passa a não ter acesso quando a gente quer fazer um programa, que é minha intenção, eu estou falando aqui de Nova Odessa, a minha intenção é levar esse projeto até o SUS de Nova Odessa, que é onde eu trabalho como neuropediatra, mas tem os meus colegas pediatras, tem os meus colegas ginecologistas, que seria montar um curso para gestante. O que é esse curso para gestante? Que os convênios já estão colocando e fazem uma vez por mês para essas gestantes ficarem preparadas para a hora do parto e para aquela semana inicial pós o nascimento da criança. Esse curso consiste em você ter explicações a respeito de pós-parto, como você vai ter a sua alimentação, qual é o jeito correto de você amamentar essa criança, como você vai cuidar com a cólica da criança, o que você vai saber se é normal, se não é normal, se aquele choro é um choro normal da criança, ou se aquele choro é um choro que está falando alguma coisa de patologia e você vai ter que levar ao pediatra. Então, nós vamos fazer assim um resumo das coisas que esse curso iria trazer de bom para a gente. Primeiro, a preparação da gestante para a hora do parto, para ela saber o que ela vai esperar dentro da sala de parto ou dentro do centro cirúrgico, se for no caso de uma cesariana. Então, essa mãe é preparada para saber exatamente o desenvolvimento da equipe cirúrgica, da equipe médica, o que é feito, como essa criança é recepcionada. Essa criança é tirada de dentro da mãe, ou ela nasce por parto normal, ela é colocada num berço aquecido, ela recebe todos os cuidados. Nesse momento já é checado respiração, frequência cardíaca, os movimentos da criança. E em seguida ela é levada para o berçário. Não vamos esquecer que a gente pega a criança e mostra para a mãe e para o pai, que estiver na sala, né, ganha um beijinho e vai lá para o berçário receber os cuidados. Então, no berçário, a gente agora vai desmistificar uma coisa que as avós da gente, no meu caso, que sou mais experiente na vida, minha mãe falava, que a criança não podia tomar banho até o umbigo cair, porque senão ela ia ficar doente, ela ia ter uma série de problemas. Hoje é lógico que isso mudou. A criança, ao sair da sala de parto, ela vai para o berçário, ela vai tomar banho, e é um banho de chuveiro, tá certo? Não é nem na banheirinha. A gente tem umas torneiras lá, como se fosse uma torneira aquecida, e a criança fica ali embaixo daquela torneira, na mão da enfermeira, e lava a cabeça, lava tudo, porque a criança nasce extremamente envolvida, né, no vernix, que é uma substância de proteção da criança dentro do útero. Então, aquilo tudo é retirado, é cuidado do cordão umbilical, realmente é clampeado, já se passa o álcool ali para fazer a asepsia nesse coto umbilical, né? Essa criança é medida, é pesada, tá certo? E ela muitas vezes é colocada na incubadora para ela ficar um pouquinho mais quentinha, ou se for uma criança que não tem necessidade, ela é vestida e colocada num berço, às vezes aquecido, ou com cobertor. E hoje se preconiza que essa criança vá o mais rápido possível para perto da mãe, para que ela já comece a ter uma amamentação algumas horas depois do nascimento.
Quando chega na mãe, agora você imagina só a situação de uma mãe que não está preparada. Então ela volta do centro cirúrgico, com uma sonda vesical, porque ela não pode levantar para fazer xixi, com a barriga aberta e com curativo, né? Daí aqueles pontos cirúrgicos, extremamente dolorido, e a enfermeira chega lá, põe a criança do lado e fala assim, pode dar de mamar. Uai, e aí, nós vamos fazer o quê? Então, a gente precisa trabalhar para humanizar isso. Então, essa mãe tem esse curso de saber que aquela enfermeira está lá. Vai doer? Vai doer. E você já tem que estar preparada para isso, mas ela vai te ajudar a sentar, ela vai te ajudar a ir tomar banho. E tudo isso tem que ser feito e não você falar, eu não dou conta, né? Aí essa enfermeira vai ajudar você a começar a amamentar. É uma coisa quando você se depara com isso sem você ter o pré-conhecimento do que vai acontecer. E outra coisa, quando você recebe um curso, e aí a gente já começa a falar para você, olha, a melhor posição é essa, a melhor posição para você dar de mamar é essa, como é que você procede num banho, você vai ter gases por causa da cirurgia ou por causa do parto, você tem que tomar um remédio. Depois que você sai do hospital, né, você não vai ter aquela enfermeira do seu lado. Então, aí veja quantas pessoas vão envolvendo nesse curso. Aí nós temos a nutricionista, que vai falar para você quais são os alimentos que você pode comer, que não vão dar tantos gases, que não vão provocar tanto incômodo para você poder amamentar essa criança confortavelmente. A gente tem o ginecologista falando da descida do leite, de como é que isso daí procede. Então, às vezes você no hospital tem aquela mãe que fala assim, olha, eu não tenho leite, meu leite é fraco, não desce. Não, ninguém tem leite nos primeiros momentos depois do parto, né? Horas, às vezes dias. Então, a criança tem que sugar essa mama para que esse estímulo de sugar vá ao cérebro da mãe, ela comece a conjugar todos os hormônios necessários para a produção do leite. Então, você tem, no primeiro momento, a descida de uma coisa muito feinha, fraquinha, que chama colostro, que é o início da alimentação da criança, e ela precisa disso. E a natureza é sábia, enquanto esse colostro está descendo, não tem aquele negócio, está chorando, está de fome. Não, é o natural. Ela tem que sugar esse colostro, ela tem que incentivar essa mama a produzir o leite. E isso só é feito quando a criança suga. Quando é que nós vamos saber se essa criança tem cólica, que essa criança tem que ter um tratamento médico, que essa criança realmente precisa de um leite para ser complementado? E que quando chega no meu consultório, é a maior dúvida que essas mães têm. Tudo isso, ninguém é adivinho. Tudo isso foi feito uma técnica, né? Na faculdade de medicina, que é passado ao pediatra, que ele tem como saber se essa criança precisa de leite, não precisa de leite. Não existe magia nisso. Então, tudo isso é feito através de cálculos. Na entrevista que eu fiz, que foi uma entrevista introdutória a todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu mencionei essa carteirinha onde você tem aqui dentro. Essa aqui é uma carteirinha de menina, tá? Aí aqui dentro você tem um gráfico que todas as mães, que quem já é mãe e quem já tem criança, tem essa carteirinha em casa. Você tem um gráfico aqui, ó, que é um gráfico de peso da criança, tá vendo? Desde o dia que ela nasce, esse gráfico vai sendo desenvolvido até 10 anos de idade. Então ninguém é bidu. A gente vai se basear nisso aqui. Aí você tem o peso da criança. Aí a sua primeira consulta no pediatra, ela deve ser obrigatoriamente feita após o 10º dia de vida, mas também não é para ir com 2 anos, tá certo? Não adianta você ir antes dos 10 dias, porque eu não consigo fazer o cálculo. Mas também não pode passar de mês. Então, mais ou menos com 12 dias, 11 dias, você vai no pediatra, aí ele já tem condição de dizer para você se o seu leite é o suficiente para fazer o seu filho ganhar peso. Então, vamos também tirar outra coisa que o pessoal falava assim, o meu leite é fraco. Não tem leite fraco. Não tem leite fraco, não tem leite extra forte, tem leite materno. O leite materno, o que vocês devem entender é o seguinte,
Cada mãe produz um tipo de leite. E o leite exatamente que o seu filho precisa. Porque leva em consideração todo o DNA, toda a herança genética, tá certo? Então, o seu leite é o leite mais ideal que possa existir para o seu filho. Então, ele não é fraco, ele não é forte, ele não é nada. Às vezes, a gente tem uma criança glutona, né? Uma criança que gosta de mamar muito. E, às vezes, a gente tem uma mãe que produz pouco leite. Mas esse leite que ela produz, ele tem que ser dado para a criança, porque ele vai trazer anticorpos, ele vai trazer a defesa natural para a criança. Ele próprio já é o leite materno, ele já não deixa dar tanta cólica, ele ajuda mais na digestão, ele é muito mais fácil digerido do que o leite artificial. E por aí vai. Ah, mas como que eu vou saber se o meu filho está chorando porque eu tenho pouco leite? Então, a gente já tirou de linha aquele negócio de leite fraco. Eu posso ter pouco leite. É com essa tabelinha aqui, ó. Aí tem uma mágica? Não, não tem mágica. É assim, a criança nasce, vamos supor, uma criança nasce com 3 quilos. Ela nasceu com 3 quilos. E aí você vai ver que lá para trás tem assim, peso de nascimento. E depois tem escrito assim, peso de alta. E a mãe, quando vê aquilo, fala assim, nossa, o meu filho emagreceu. O seu filho e todos os seres humanos na face da Terra. A gente nasce com peso e a gente perde no decorrer de 2 ou 3 dias 10% do peso corpóreo. Então, todo mundo que sai da maternidade sai pesando menos do que nasceu. Mas o seu organismo tem que ir mamando, você tem que ir, sabe, dormindo, você tem que ir entrando num ritmo que a gente chama de circadiano, que é noite, dia, mamada, hora de mamada. Você vai entrando num ritmo que vai fazendo você ganhar peso. Então, em 10 dias, você tem que ter o mesmo peso ou mais do que aquele que você nasceu. Aí, quando você chega no pediatra, ele tem o peso que você nasceu. 10 dias ele vai pesar lá na balancinha dele. Se você não ganhou o peso para você chegar naquela pesagem que você tinha quando você nasceu, nós estamos tendo alguma coisa errada. Ou a mamada está errada, ou você não está sabendo amamentar, por isso que é muito importante esse curso que eu defendo antes do nascimento, tá certo? Ou realmente você tem pouco leite e a criança mama tudo, mas ela não se satisfaz. Então, aí o pediatra, a princípio, a gente sempre orienta, olha, vamos tentar colocar um ritmo a mais nessa mamada, ver como é que a gente pode fazer para você começar a produzir mais leite. A gente manda a mãe tomar mais água, tá certo? Existem alguns remédios que podem ser dados, como, por exemplo, o Plasil, que aumenta muito a lactação. Existem remédios homeopáticos que aumentam muito a lactação. Uma primeira semana a gente tenta não introduzir a dieta, aquela dieta complementar, né, do leite artificial. Você vai retornar em uma semana e nós vamos continuar controlando o peso. Se a criança ganhou o tanto que ela deve ganhar, que é em torno de 20 a 25 gramas por dia no primeiro trimestre de vida, ótimo, a gente continua desse jeito. Se a criança não ganhou esse peso, então a gente tem que introduzir o leite artificial. E aí a gente vai lá e compra uma mamadeira desse tamanho e faz o leite ninho e dá para a criança. Não. Também não é assim. Existem leites para serem usados no primeiro semestre de vida que nós chamamos de leites maternizados. Eles são leites artificiais, mas de mais fácil digestão. Então, é o caso do leite NAN 1. Esse 1 é o primeiro semestre. O leite Aptamil 1, o leite Nestogeno 1. Então, esses leites são leites maternizados. E aí você vai dar de mamar nos 2 seios, acabou de mamar, aí você dá um complemento. Esse complemento é dado na mamadeira? Não, esse complemento é dado no copinho. Como que eu vou fazer uma criança, né,
tomar no copinho? Sim, eles tomam no copinho, né? Você coloca a criança semi-sentada, escora a cabeça com a mão e com o copinho você chega na boca da criança e a criança engole. Numa boa. E aqui copinho especial? Não, aquele vagabundo mesmo, sabe? Que você toma um cafezinho, aquele copinho de plástico, aquele lá que a gente usa. Ah, mas a gente pode dar de seringa? Até pode. Mas quando você coloca a seringa na boca da criança e empurra, você não tem um controle dela deglutir. Então ela pode engasgar. Ao passo que quando você encosta no lábio da criança, ela controla a deglutição. E dificilmente ela engasga. Aí, o que acontece? A mãe, às vezes, tem medo, então ela tem que ser ensinada. Então, essa técnica do complemento também faz parte desse curso que eu venho defendendo para as mães antes delas poderem cheirar ou chegar lá na maternidade e ser pega de surpresa que o filho não está ganhando esse peso, né? Tem o pessoal aqui falando para mim que está acabando. Quanto é que está aí o tempo? Então, nós fizemos uma proposta de que a gente falaria mais ou menos em torno de 15 minutos. Então, eu me estendi bastante nessa parte da amamentação, que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Então, veja só, você tem como melhorar a mamada através de técnicas que podem ser difundidas, né, para todas as gestantes do município. Você tem como melhorar a alimentação para que essa mãe se sinta mais confortável e você tem como completar essa amamentação caso essa criança não ganhe peso. Nós vamos falar no próximo bate-papo, tá certo? Porque agora nós já demos 15 minutos, tá com um pouco sua cabeça vai estar toda atrapalhada no monte de coisa que eu estou falando. Aí você vai ver, você vai rever esse nosso bate-papo. E o próximo, o que nós vamos falar? Da tão famosa cólica da criança, né? Que é o monstro de 7 cabeças e que os pais, quando começa aquela choradeira, têm vontade de devolver, né, a criança para a cegonha, porque não tem o que pare de chorar. Eu quero, para dar uma terminada aqui nesse bate-papo de hoje, dizer o seguinte... Eu falei algumas coisas que eu acho importantes, mas cada mãe, cada pai, cada avó, cada cuidadora de criança deve ter a sua dúvida. Então, a gente está abrindo um canal de comunicação, tá certo? Vocês podem visitar o meu site. O meu site é www.doutorasilmara.com.br. Nesse site, você vai encontrar lá uma fichinha para você se inscrever, tá certo? E nessa fichinha você vai deixar o seu e-mail e você pode digitar a sua dúvida e nós iremos responder a todas as dúvidas surgidas. Então eu acho legal você fazer isso após cada bate-papo, para você não ficar com dúvida no que a gente vai caminhando e vai indo para frente, tá? Fora isso, você pode me seguir nas redes sociais. Ó, tá aparecendo aqui embaixo, tá certo? Nós vamos ter uma rede social no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá? Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e vai falando pra gente, sabe? Deixe a sua crítica também. Olha, doutora, a senhora está falando muito rápido, a senhora está pulando algumas coisas que eu acho importante, porque eu estou falando da minha experiência como médica e como mãe. Mas você tem a sua. E eu gostaria muito de ouvir aonde estão as suas dificuldades e o que a gente pode fazer para melhorar. Não se esqueçam que a gente, lógico, tem que pensar na melhoria do nosso atendimento, na melhoria do que eu posso fazer para o meu filho, mas a gente tem que pensar também numa coletividade. Qual é a crítica? Qual é a ideia que eu tenho, como essa que eu estou dando, de um curso de gestante, onde nós vamos abranger o município todo. E não uma mãe desse bairro ou uma mãe do outro. Então, aquela mãe que está fazendo todo o acompanhamento do pré-natal dela na rede pública, a nossa intenção é que essa mãe ela tenha acesso a esse curso. E as mães que têm convênios médicos, eles já começaram a fazer isso. Lógico que não com a grandeza que eu estou pensando, porque lá só vai um pediatra, um ginecologista falar, algumas pessoas fazerem uma propaganda de fotografia,
Não, eu quero envolver muito mais, sabe? A nutricionista, a fonoaudióloga, e como você vai dar mamada, e as primeiras coisas que aparecem. Gente, venceu o tempo da nosso bate-papo de hoje, mas aguarde aí. O nosso próximo bate-papo, então, nós vamos falar dos problemas que a criança enfrenta ao amamentar e o bicho de 7 cabeças que chama cólica. Tchau, tchau!